Então, assim, o que o movimento faz é isso. Não teve nenhuma fazenda produtiva que foi desapropriada. Se tem 1 milhão de assentados, é porque tinha muita terra improdutiva. Então, aprende essa, que só desapropria terras improdutivas acima de 15 módulos fiscais. Bom, mais uma vez, propaganda do Higino. Se você colocar aí no Google agora, se você for na minha rede social lá, @PedroPôncio_SP, eu vou colocar agora lá uma dezena de matérias e documentos e provas de que o MST invade terras produtivas. Não preciso nem provar isso. Você viu isso aí o tempo todo na televisão. Tá, e o Abril Vermelho nem se fala. São centenas de invasões que acontecem. Nós temos um país cujo agronegócio alimenta 1,5 bilhão de pessoas em todo o mundo. Nós temos um agronegócio em um país que nunca teve desabastecimento alimentar, porque nós produzimos para todos os nossos cidadãos. Para fora, exportamos. O agronegócio do Brasil é referência mundial de produção e de exportação. Nós representamos hoje 1/3 do PIB do país, o agronegócio. 1/3 do salário, agronegócio. E lembrando, a gente saiu de um país rural há 40 anos atrás para um país urbano. As pessoas foram para a cidade. Hoje nós temos menos de 15% da população no campo. E só é possível essas pessoas nunca terem passado fome, o nosso país nunca ter tido desabastecimento, porque nós temos um agro pujante que produz. O Higino vai vir aqui com conversa, dizer que a agricultura familiar, que é ligada ao MST, e eu vou provar que isso é uma mentira. Quem produz a nossa comida são os trabalhadores. O conceito de agronegócio ou agrobusiness, ele envolve todos aqueles que produzem no país. Seja uma família que empreende e produz, ou seja, uma grande empresa que produz. Tudo isso está atrelado a um sistema de produção no país chamado agronegócio. Com que intenção? Eu sei, mas eu quero que o Higino responda. Com que intenção um movimento que propõe uma revolução socialista, como é o caso do MST, revolução essa que foi feita lá na União Soviética e teve mais de 6 milhões de pessoas que morreram de fome? Por que o MST ataca justamente o setor primário, o setor produtivo, o setor que dá orgulho no nosso país, Higino? Eu não sou do time que acha que tem que sufocar o negócio. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Agora, os latifundiários querem dizer que é uma coisa só, mas não é. Existe a pequena, a média e a grande. Eu estou chamando de agricultura familiar aqueles que têm até 4 módulos fiscais. E em termos de volume de terra, 23% de terras é da agricultura familiar e 77% é o restante. Então, o agronegócio, o agrobusiness tem muito mais terra do que a agricultura familiar. Só que mesmo tendo menos terra, a agricultura familiar produz mais de 4 milhões de ocupações de trabalho. Enquanto o agronegócio, com muito mais terra, é um torno de 1 milhão de ocupação. 70%, aí você pode pegar da Google, faz o que você quiser, IBGE. Quem produz alimento para o mesmo povo brasileiro é a agricultura familiar. Ovo, queijo, arroz, feijão, você pega galinha. Quem produz para o povo brasileiro é a agricultura familiar. Muito obrigado, Higino. Muito obrigado por trazer mais uma vez essa narrativa mentirosa aqui, para eu poder, de uma vez por todas, desmentir essa narrativa de que a agricultura familiar compete com o agronegócio e ela sozinha alimenta 70% do país. Isso é narrativa mentirosa que a esquerda, que o MST criou e que o Higino tá aqui alardeando para vocês. E eu vou provar. Se você colocar aí no Google, você vai ver essa matéria aqui, ó. Ministro de combate à fome de Lula confessa mentira. Inventamos esses números, tá aqui, ó. O cara que foi considerado o pai do Fome Zero foi o cara que propagandeou lá nos anos 2000 essa mentira de que a agricultura familiar representa 70% da produção nacional. Isso tá aqui, ele confessando o crime. Ele dizendo que na época a OMS pediu os números, ele não tinha. Ele falou, peguei um número aqui, o último censo foi em 1970. O que ele fez? Soltou o número para a OMS, a esquerda se apropriou do número, ele era ministro do Lula, e até hoje estão aí com essa mentira de que a agricultura familiar compete com o agronegócio e que ela produz 70%. Isso é mentira. O número real deve estar na casa de 23%. E parabéns para a agricultura familiar. Agora, o que ele não diz é que a agricultura familiar não tem nada a ver com o MST. A agricultura familiar ela é justamente parte do agronegócio, agrobusiness. No mundo paraíso perfeito, assim, pro MST, você é obrigado a sair da cidade, ter um sítiozinho ali de 12 hectares em média, é mais ou menos o que dá, e você é obrigado a trabalhar nessa terra 10 anos, para que o MST possa ir lá bater uma foto e dizer que aquele é o paraíso que eles querem te dar. Mais uma vez, você não pode vender, porque o Higino quer que você fique lá 10 anos
no sítio. Se você não quer ficar 10 anos, ele quer que você fique lá. Só depois você vai ter o título da terra e aí você pode viver a sua vida. Porque isso não acontece na realidade. O nosso país é um país de 220 milhões de pessoas. E para alimentar, você tem que ter tecnologia. O Brasil aumentou de 40 anos para cá 476% a sua produção.